O Vitor Roque saiu do Brasil sendo considerado uma grande promessa do futebol brasileiro. Foi jogar direto no Barcelona, só que lá ele não deu certo, foi emprestado pro Betis, onde ele também não conseguiu jogar. Voltou pro Brasil e tá mais ou menos, tá tentando reencontrar seu futebol. Hoje nós vamos reagir ao vídeo do canal do Gustavo Marques. O que aconteceu com o Vitor Roque? O Palmeiras pagou 135 milhões de reais por ele, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Um investimento de peso de clube europeu. Tudo isso por um garoto de 19 anos, que já vinha de uma passagem frustrada no Barcelona, onde foi praticamente esquecido no banco de reservas. E ainda assim, ele foi tratado como solução. A torcida abraçou, o clube forneceu todo o suporte e o Tigrinho estava de volta ao território nacional. Cara, o Palmeiras pagou muito caro no Vitor Roque. Olha a carreira dele com 19 anos. Já passou pelo Barcelona, já passou pelo Betis, sem contar que aqui no Brasil, se eu não me engano, ele já jogou em 2 clubes, né? Ele já jogou no Atlético Paranaense, eu não sei se foi o Cruzeiro, mas eu acho que foi o Cruzeiro, sim. Deram moral pro Tigrinho, tá? O povo falou, contratamos 9 que vai solucionar todos os problemas. A imprensa anunciou como um reforço de impacto imediato. A torcida acreditou, a diretoria bancou, Abel Ferreira sorriu e Vitor Roque era o camisa 9 dos sonhos. Jovem, forte, técnico, com faro de gol e personalidade. Um atacante moderno com futuro de seleção. Mas o que veio depois, ninguém previu. Em campo, o que se viu foi um jogador travado, preso, nervoso, 3 gols em 14 jogos no Brasileirão e nem a sombra daquele tigre que rugia nos tempos de Atlético Paranaense. Não há dribles, não há imposição, não há brilho, só peso. O peso de um salário milionário, o peso de ser a promessa que não entrega. O peso de quem parece estar jogando contra o relógio, contra a imprensa, contra o próprio psicológico. E não sou eu que tô. Isso daí é verdade. O atacante fica muito tempo sem fazer gol, vem vindo de uma fase horrível lá na Europa, não tá conseguindo jogar bem. Ele chega no Brasil já sabendo, pô, eles pagaram o cara em mim, eu vou mostrar, vou fazer tudo o que tem que ser feito. Só que é aí que entra o quê? A ansiedade. O jogador quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer dar assistência, quer fazer gol e na real ele não vai conseguindo fazer nada disso. Vai se afobando, errando jogada boba, perdendo o gol que ele não costumava perder, vai ficando um misto de ansiedade e não vai saindo nada de nada. Falando isso não. É o próprio treinador, o Abel Ferreira. A sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Joga com 50 quilos nas costas. O técnico reclamou do seu peso em campo, o que tem a dizer? Ele reclamou, imagina eu que tive que carregar esse peso até os 90 minutos. E o mais absurdo é que tudo isso começou muito antes, porque o problema não é só o Palmeiras, é o Barcelona, é o hype, é o Brasil, é o futebol que queima seus talentos antes mesmo deles amadurecerem. É uma história sobre promessas quebradas, decisões apressadas e um jogador que talvez tenha ganho holofote cedo demais, mas agora ele não pode mais errar. Está afobado, pressionado e a pergunta que fica é: mas que merda aconteceu com o Vitor Roque? Aqui no Brasil é fogo, né? Às vezes o jogador é até bom, igual o caso do Vitor Roque. Você vai falar que ele era ruim? Ele jogava muito, pô, jogava bem, fazia bastante gol, mas não era aquele craque. Aí a torcida vai colocando o jogador lá em cima. Esse daí é de primeira prateleira, esse daí joga muito, tal. Aí pega, vai num Barcelona, que é outro nível de futebol. Você tá no futebol brasileiro, moleque, e você parar lá no Barça, a pegada é diferente. Lá sim, só tem craque. E chega lá, se você não for esse craque todo, você não vai conseguir jogar. Era mais ou menos o que foi acontecendo com o Vitor Roque, mas ele é um bom jogador. Só que surge um jogador no Brasil, ele faz 2, 3 gols, tá todo mundo colocando ele como um craque. Não tinha que ser assim, porque isso taca até pressão no próprio jogador. Solta a carta do baralho, Tigrinho. A coisa hoje em dia tá difícil, mas antes de chegar ao Palmeiras, Vitor Roque teve uma ascensão meteórica. Ele saiu de Timóteo, em Minas Gerais, um moleque franzino que não demorou pra chamar atenção nos treinos do América Mineiro. Passou rapidamente pelo Cruzeiro, onde estreou como profissional com apenas 16 anos, mas foi na Sabia, eu tinha certeza que ele já jogou no Cruzeiro. Atlético Paranaense que o nome dele virou manchete. Ali o futebol brasileiro conheceu o Tigre. Forte, rápido, elétrico, um atacante que parecia jogar com raiva. Ele se movia como veterano, finalizava como artilheiro e pressionava como se fosse pessoal. Em pouco tempo, virou titular absoluto. Pedrinho. E ele fazia uns golaços, o Vitor Roque, né? Joga muita bola, entortou, Vitor Roque bateu pro gol! Olha isso! Contra o Atlético Mineiro. Que ele é bom jogador, isso daí é inegável. Fez gol em Libertadores, eliminou gigantes, levou o Atlético à final da Copa do Brasil, à semi da Liberta e virou protagonista de um time que, em tese, nem era para estar ali. E quando vestiu a camisa da seleção sub-20, o impacto foi imediato. Foram 7 gols em 13 jogos. E não era só número, era presença, era liderança, era o cara que pegava a bola e partia para cima, além de, claro, resolver. Com apenas 18 anos, ele já parecia pronto para algo maior.
Foi aí que o Barcelona apareceu. A proposta girava em torno de 30 milhões de euros, um valor surreal para um garoto que nem completou uma temporada inteira como titular, mas o Barça O jogador sair do Atlético e já ir direto para um Barcelona, é igual eu falei, tem que estar muito preparado. Às vezes é até bom o jogador sair daqui do Brasil, passa pelo Nottingham, igual tá acontecendo com um monte de jogador, e daqui a pouco você vai subindo de patamar, tá no Tottenham, daqui a pouco você tá jogando mais ainda, cai lá no Barça e no Real, aí você tá pronto, porque você foi fazendo etapa por etapa. Aí você chega direto num Barcelona, onde o nível é altíssimo. não quis esperar, antecipou a fogo. chegada, acelerou tudo, e esse foi o primeiro grande erro, nas palavras do próprio Deco, diretor esportivo do clube. A gente se precipitou na vinda dele. Ele vem em janeiro, né? No ano passado o Xavi pediu para ele vir. A gente tinha a opção de trazer um jogador no meio campo, mas não tinha fair play, e aí a gente já tinha o Vitor contratado, e decidimos antecipar a vinda do Vitor. O Vitor teve para mim um azar de ter vindo em janeiro. Vir em janeiro é difícil pra caramba. E a ideia era ele ter vindo nessa temporada. Eu acho que se ele tivesse vindo nessa temporada, no começo, trabalhando com a galera que está trabalhando agora, os preparadores físicos novos, o pessoal de força que a gente contratou, eu acho que ele ia ter mais sorte. Vitor Roque chegou Em janeiro a temporada já tá rolando, então você já tem que chegar voando. E o time do Barcelona, nessa época, com o Xavi, vocês lembram, era desorganizado. Então, pro moleque entrar lá num time desorganizado e jogar bem, era uma missão difícil. na Espanha com o mundo esperando por ele, mas encontrou um clube quebrado, um time em crise, um técnico que não pediu sua contratação e uma disputa insana por minutos. Ele não teve pré-temporada, não teve adaptação, não teve sequência, e o resultado foi cruel. Poucos minutos em campo, pouca confiança, nenhum impacto. O garoto que saiu do Brasil voando virou reserva de última hora. E mais do que isso, virou dúvida. A imprensa começou a criticar, a torcida ignorou e a diretoria, que havia apostado pesado, se viu pressionada. Até o casamento do Vitor Roque foi por água abaixo. O jogador acabou ficando solteiro nesse período. Deco, o diretor esportivo, chegou a admitir que o clube errou. Disse que Vitor foi lançado no contexto onde ninguém o protegeu, onde seus problemas físicos e mentais foram ignorados, onde não existiu planejamento, só expectativa. E em menos de um ano, o sonho europeu virou pesadelo. Foram poucos minutos em campo, 16 partidas e apenas 2 gols marcados. A solução foi o empréstimo para o Real Betis. Aqui, ó, aconteceu um negócio que com o Endrick no Real Madrid não vai acontecer, porque o Ancelotti não teve essa pilha. Um monte de gente falando, tem que pôr o Endrick pra jogar, o Endrick tem que estar jogando. Aí você coloca lá o moleque pra jogar e não vai dando certo. Perde um gol aqui, perde outro gol ali, joga mal um jogo ou outro. Daqui a pouco a imprensa tá caindo matando, falando que o Endrick não é de nada. Só que o Ancelotti soube proteger o moleque. Vai indo degrau por degrau, você já não passou pelo Castilha, já tá treinando com o time principal, vai indo, sem queimar etapa, um passo de cada vez. Sem se afobar e colocar o Endrick pra sair jogando um monte de jogo. Contra time bom, aí ele vai indo mal, só vai queimando o moleque. Acontece o que aconteceu com o Vitor Roque. Colocaram ele num Barcelona desorganizado e queria que ele fosse herói. Se nem Lewandowski, nem jogador de ponta tava conseguindo resolver. Você acha mesmo que o Vitor Roque, que tinha acabado de chegar do Brasil, ia conseguir resolver o problema do Barça? Ia nada. Ele chegou motivado e feliz, igual quando a Morena manda aquela foto de visualização única, se é que você me entende. Fui a ver el estádio por la primeira vez com a camiseta del Betis. Madre mía, rachando. increíble. Increíble. A foto tava da hora. Do que eu pensava. A ideia era simples, dar minutos, fazer com que Vitor ganhasse ritmo, confiança e visibilidade, mas o que aconteceu foi o contrário. Ele chegou num clube instável, sem garantias de titularidade, sem espaço claro no esquema. Mais uma vez, entrou num projeto que não foi construído para ele, e mais uma vez desapareceu. Jogou poucos minutos, quase sempre saindo do banco, não marcou gols, não teve sequência e não virou manchete. Foram 33 partidas e apenas 7 gols marcados pelo Betis. Era como se o futebol dele tivesse sido engolido por um buraco. Literal, ele saiu do Brasil e só foi caindo em barca furada. O que antes era explosão, virou hesitação. O que antes era coragem, virou dúvida. Na Espanha, diziam que ele precisava amadurecer. No Brasil, diziam que ele estava queimado. No Barcelona, diziam que o erro foi tê-lo trazido tão cedo. Mas ninguém fazia nada por ele. A passagem pelo Betis terminou sem deixar rastro. O treinador Pellegrini nem fez questão da permanência dele. E isso foi só a confirmação de que o tigre já não rugia mais. E foi nesse estado, desacreditado, pressionado e invisível, que Vitor Roque recebeu uma proposta inesperada. Não da Europa, mas do Brasil. O Palmeiras, mesmo com a sombra da frustração no Barcelona, mesmo com o fracasso silencioso no Betis, mesmo com as dúvidas cada vez mais altas, o Verdão apostou alto, pagou 135 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol brasileiro, um contrato de 5 anos, um salário de quase 2 milhões de reais por mês, tudo isso por um garoto de 19 anos.
E o torcedor cria uma expectativa absurda, né? Quando tá vindo algum jogador da Europa. Porque na nossa mente, tá jogando no futebol europeu, o jogador tende a estar um passo acima de quem tá no futebol brasileiro. Só que o Vitor Roque, ele não tava bem no futebol europeu. Por isso que ele não chegou voando no Palmeiras, igual outros jogadores chegam aqui no Brasil quando vem da Europa. Jogada ousada, quase europeia. Mas não era só uma contratação, era um grito de ambição. O Palmeiras não queria apenas mais um centroavante, queria um nome, um símbolo, um futuro. E por alguns dias parecia que tudo ia mudar. A torcida no aeroporto, camisa 9 nas mãos, a entrevista sorridente, promessas de fazer história. Abel Ferreira abraçou o projeto, disse que teria calma, que iria prepará-lo. A imprensa voltou a empolgar, mas dentro de campo o jogo é outro. Vitor Roque estreou e parecia travado, sem ritmo, sem confiança, sem brilho e teve uma sequência de gols perdidos. Olha o ritmo de jogo, o que faz com o atleta? Ficou lá na Europa, não jogava no Barcelona, só saía do banco. Aí foi pro Betis, mesma história, só saía do banco, poucos minutos, fazia um golzinho ali ou outro, mas não tinha aquele ritmo de jogo, ele não tava jogando, ele era reserva. Chega aqui, já colocaram, vai, você é titular, resolve o problema aqui do Palmeiras. Olha isso. O cara que perde um gol desse aqui tá nítido, é falta de ritmo de jogo, loucura, pô, ainda tinha o Estevão do lado, tá sem confiança, toca a bola, nem chuta pro gol. Inacreditável o gol que perdeu! Os jogos passaram, vieram os números, 15 partidas no Brasileirão e apenas 3 gols. Pouco, muito pouco, especialmente para quem foi tratado como salvador. Ele até marcou um golaço contra o Fluminense. TV no Premier, o Vitor Roque ficou ali no chão pedindo. Vitor Roque! Arrumou, limpou, bateu pro gol! Tigrinho! Dá aqueles relâmpagos, né, do passado. Só que eu vou falar um negócio pra você, o Vitor Roque, ele joga bola, tá? Ele tá numa fase que não tá muito legal, mas ele é bom. Daqui um tempo, provavelmente, ele tá se acertando. É que atacante tem que ter confiança. E o Vitor Roque, no momento, tá com a confiança lá embaixo. Com a confiança lá embaixo, você não quer arriscar chute, você não quer arriscar drible, você fica aquele jogador medroso. Quer fazer o simples. Quando ele pegar uma confiança boa, moleque, pode ter certeza que ele vai dar uma melhorada no futebol dele. Depois desse jogo aí, ele fez gol de novo no fim de semana contra o Ceará. Mas os números não condizem com as expectativas que foram criadas anteriormente. Até o momento, pelo Palmeiras, são 31 partidas e apenas 4 gols marcados em 5 meses. Estão chamando ele de novo Rony. A cobrança veio de todos os lados. Manchetes começaram a questionar se o investimento tinha sido um erro. A torcida, impaciente, e o próprio Roque parecia sentir o peso de cada toque na bola. A imprensa brasileira não perdoou a má fase. Vitor Roque, salário dele. Mentira. Chegou. 1.300.000. 2 milhões. Não é possível, gente. 2 milhões. Ele ganha 2 milhões. Neto também gosta de graça com todo mundo, né? Usa tanga se o Ferreirinha não fizer 10 gols, agora tira o Vitor Roque. 2 mil com luva, O salário. Ferreirinha vai calar a boca do Neto, tá? Esse cara ganhar 2 milhões. Vamos ver o Vitor Roque daqui a um tempo. É claro que esse rapaz vai ser cobrado, gente. O torcedor tá olhando pra dentro do campo, ele vê um saco de dinheiro, porra. Ele fala, tem 25 milhões de dinheiro do meu clube ali, porra, esse cara tem que meter gol. Era como se ele jogasse sob julgamento constante. Cada passe, cada finalização errada, cada gol perdido virava sentença. Mas o mais duro de tudo é que ele ainda está tentando. Corre, se esforça, volta pra marcar, briga pela bola, mas nada parece. Pô, se você assistir o jogo do Palmeiras e falar que o Vitor Roque não tá dando a vida, você é maluco. Ele tenta, tá? Ele tá correndo pra tudo quanto é canto, chega chegando, divide firme, bate pro gol, dá passe e esforço não tá faltando qualidade, mas esforço não. Suficiente. O homem tá futebol dele está raçudo. sufocado. O Tigrinho está errando o básico e não está fazendo o mínimo que se espera de um atacante Tem que que soltar fazer a gols. carta, E o que Tigrinho. era para ser um recomeço virou o capítulo mais pesado da carreira dele. O garoto mais caro da história, hoje, é só mais um tentando se reencontrar. Mas e agora? O que falta para esse garoto brilhar? Será que é físico? Será que ele perdeu fundamentos básicos, posicionamento, finalização, leitura de espaço? Ou será que é muito mais profundo do que isso? Porque olhando bem, Vitor Roque ainda tem tudo. Tem velocidade, tem força, tem idade, tem talento. Mas talvez o que falte seja silêncio. Menos manchete, menos rótulo, menos comparação e mais tempo, mais campo e mais paciência. Talvez ele precise de um treinador que pare tudo e diga: calma, você não precisa ser um craque agora, só precisa ser você. Talvez ele precise de terapia, de apoio psicológico constante, porque ninguém aprende a jogar com tranquilidade quando o mundo inteiro te chama de decepção. Talvez ele só precise voltar a se divertir, lembrar por que começou, lembrar como era quando não valia milhões, quando o peso do futebol ainda era leve, quando o futebol ainda era futebol, porque o talento dele não desapareceu, ele só tá preso, acuado, atrasado, mas ainda tá lá.
E quando, ou se ele reencontrar esse brilho, ninguém vai conseguir parar esse cara. Ele foi vendido como futuro, virou estatística, virou investimento, virou problema, mas por trás do salário, por trás da cobrança, por trás da camisa, ainda tem um garoto tentando dar certo. E se um dia ele conseguir virar essa chave, você vai lembrar desse vídeo, porque a pergunta continua no ar. Mas que merda aconteceu com Vitor Roque? Eu sou O que, no meu ponto de vista, ainda favorece o Vitor Roque é a idade. Ele é só um menino, é um menino novo que dá pra recomeçar e futebol ele tem, ele só tá sem confiança, tá com medo de fazer as jogadas e também tá afobado, muito pelo preço que foi pago nele e pela expectativa do torcedor. Às vezes o torcedor é loucura, passa dos limites, ele tá esperando uma coisa que aquele jogador nem é. O Vitor Roque é um jogador bom, ele joga muita bola. Quando tava na fase boa, claro, ele tá na fase ruim, ele não tá conseguindo desenrolar. Mas ele é um bom jogador, ele não é aquele cara craque, pô, que a torcida espera, tipo um Neymar da vida. Tá todo mundo comparando os jogadores que surgem com o Neymar, com os craques do futebol mundial, não é assim. Ele é um jogador bom que logo logo vai dar a volta por cima. Pô, tô na torcida pra caramba do Vitor Roque. É só um menino, cara. Tomara que ele comece a fazer gols, reencontre seu futebol e seja feliz aí na sua carreira. Pô, o vídeo do Gustavo Marques também, brabo demais. Rapaziada, se vocês gostaram aí do React, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo React.